Olá e sejam muito bem-vindos ao Rochas da Saúde. Aqui nós trazemos as informações mais diversas sobre os temas de saúde e bem-estar. Hoje comigo no Rochas da Saúde temos um médico reumatologista, Dr. Antônio Silaide. Muito obrigado por aceitar meu convite, doutor. Pedro, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui no seu podcast. Um prazer, a honra é toda minha. Então vamos começar primeiro com uma pergunta que a gente estava falando agora exatamente. O que é um médico reumatologista? Bom, Pedro, essa é uma pergunta que eu ouço diariamente, né? Até quando a gente está dando aula, os alunos não entendem muito bem o que é que o reumatologista faz. E isso acontece muito porque é uma disciplina relativamente nova. As doenças reumáticas, que acho que vai ser a sua próxima pergunta, que todo mundo também é uma dúvida, o famoso reumatismo. Elas são antigas, já são reconhecidas desde a época de Hipócrates, principalmente a gota, mas a disciplina em si, reumatologia, esta já é um tanto quanto mais recente. Aqui no Brasil, acho que década de 50, 60, onde tiveram os primeiros médicos reumatologistas. A residência de reumatologia também, em comparação com as outras, é uma especialidade um tanto quanto mais recente. A definição é muito simples. O reumatologista é o médico que cuida das doenças reumáticas. Certo. Na verdade, o que a gente trata, o que a gente diagnostica são aquelas doenças que primariamente envolvem o tecido muscular, o tecido conjuntivo, tendão, o sistema osteomuscular, osteotendíneo, articular também. E o que foi visto foi que ao longo do tempo se entendeu que algumas dessas doenças não eram puramente mecânicas, não eram só advindas de mecanismos traumáticos, também ela tinha um componente imunológico, e aí meio que distanciou a gente do ortopedista, que seria a especialidade que mais confunde com o reumatologista. Então, se eu puder te dar uma definição do que é o médico reumatologista, seria um médico que trata e cuida das doenças do tecido conjuntivo, do sistema músculo, esquelético e articular. E muitas dessas a gente já entendeu que tem um componente imunológico, foi o que acabou distanciando a gente do ortopedista. Perfeito, perfeito. E o reumatismo? O reumatismo, que pessoas brincam, tem reumatismo, fulano tem. É outra pergunta diária, né, que a gente sempre escuta. O famoso reumatismo é um termo genérico. É um termo que serve a muitas doenças. Existem mais de 150, mais de 200 doenças que são categorizadas sobre o nome reumatismo. Na verdade, eu sempre costumo falar, o termo reumatismo, ele não se refere a uma única doença. Como antigamente se conhecia pouco sobre a fisiopatologia, sobre as doenças em si, acabou que tudo era chamado de reumatismo. Como a gente foi entendendo que sob essa denominação reumatismo existem diversas doenças, a gente começou a preferir que o reumatismo fosse um termo mais para o paciente, não tanto para o pessoal da área da saúde. No entanto, as doenças que estão sob esse nome reumatismo são das mais diversas. Vai desde tendinopatias, doenças autoimunes como o lúpus. Então, o reumatismo seria qualquer doença que afeta o sistema músculo-esquelético e ou que tem um componente imunológico que é tratada pelo reumatologista. Mas é uma coisa que é um guarda-chuva imenso e sem fim aí, Um né? guarda-chuva imenso. Tem muitas, como eu te falei, é muito heterogêneo. Acho que o grande legal da disciplina, e acho que foi o que me levou a ir para a disciplina, foi justamente isso. O termo reumatismo engloba desde doenças osteomusculotendinas até doenças autoimunes com um potencial de gravidade imensa. Então, o termo reumatismo ainda é um termo muito conhecido, muito famoso na para a população. No entanto, o ideal é sempre que a gente busque. Quando o paciente chega para a gente falar, doutor, eu tenho um diagnóstico de reumatismo, eu trato um reumatismo, a gente sempre tenta, via anamnese, via exame físico, entender qual doença, porque são diagnósticos e tratamentos muito diferentes. Perfeito. Mas tem uma doença chamada artrite reumatoide. Ela seria um dos reumatismos? Talvez um dos mais famosos, né? A artrite reumatoide junto da artrose seriam as duas doenças clássicas da reumatologia. E você tocou num ponto importante, porque a artrite reumatoide é uma doença que, se não reconhecida precocemente, tem um potencial de dano, de impacto significativo na vida do paciente. Então, a artrite reumatoide, ela acomete uma proporção muito significativa da população. Tem estudo que fala que provavelmente no Brasil deve ter em torno de 2 milhões de pacientes com artrite reumatoide. No mundo, em torno de 1 a 2% da população tem artrite reumatoide.
E é uma doença que, no começo, muitas vezes ela passa despercebida. Às vezes o paciente acaba tomando anti-inflamatório, uma medicação por conta própria e acaba retardando o diagnóstico. E eis uma das importâncias de reconhecer o médico reumatologista, né? De o paciente procurar, primeiramente, esse tipo de profissional, uma vez que antigamente o paciente não conhecia a especialidade, hoje vão passar a conhecer melhor. E o diagnóstico ia retardando, retardando. Quando a gente chegava ao diagnóstico, o paciente já tinha muitas deformidades, principalmente na mão, que é um local de extrema importância para a vida do paciente. Então, a artrite reumatoide é uma doença reumatológica com potencial de deixar muito dano e incapacidade no paciente. E ela não é reversível, né, essa deformidade na mão, né? Uma vez feita é pra sempre. Perfeito. É uma doença muito inflamatória, então ela tem vários períodos evolutivos. Então, no começo, a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade. A gente tem um tempo onde iniciar o tratamento vai impedir que o paciente evolua com essas deformidades. Uma vez que o paciente já desenvolveu essas deformidades, a gente vai trabalhar para conter o dano, para evitar que aquele mesmo processo aconteça em outras articulações. Então, para artrite reumatoide, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar essa incapacidade física do paciente. Perfeito. Mas essas pessoas, principalmente, né, as mulheres, né, coitadas, são mais afetadas, que ficam usando cronicamente esses anti-inflamatórios, um Voltaren da vida pra dor, isso não deve ser feito, né? Perfeito, Indiscriminadamente. muito bom, muito bom. Eu acho que aqui é um espaço muito importante para a gente divulgar esse tipo de informação também, né? Que medicação deve ser orientada e prescrita pelo profissional que está acompanhando o paciente. É sempre importante que seja identificado os principais sintomas da artrite reumatoide. Como você falou, é uma doença que predomina em mulheres, especialmente depois dos 30, 40 anos de idade, e ela tem algumas características que são bem sugestivas, que a gente pensa na doença, que é importante conscientizar a população. Talvez muita gente esteja com esse tipo de sintomas e acaba não percebendo a gravidade deles. Principais sintomas da artrite reumatoide são a dor, principalmente nas articulações pequenas, as pequenas articulações, especialmente da mão, do punho, do pé. Pode acometer também joelho, tornozelo, mas em menor frequência. Geralmente, o primeiro local acometido, como a gente sempre fala, são as pequenas articulações, geralmente dos dois lados, as duas mãos, os dois pés, os dois tornozelos. E o que chama muita atenção é que é uma dor que é variável de intensidade, no entanto, é uma dor que ela tem algumas características que a gente chama de características inflamatórias. É uma dor que é pior pela manhã, que o paciente acaba acordando à noite por causa dessa dor. É uma dor que piora muito com repouso, melhora quando o paciente faz atividade. E também tem duas características que eu acho que são fundamentais da gente orientar a população, que são a rigidez, ou seja, aquele paciente que fala que acorda com a mão travada, com o pé travado, com dificuldade de movimentação, e ao longo do dia vai destravando essa junta, essa articulação. Esse é um sintoma muito importante. Se isso dura principalmente acima de 30 a 60 minutos, é um sintoma que deve ser investigado em mais detalhes. E também um outro sintoma é o inchaço. Paciente que tem muito inchaço, principalmente nessas juntas, nessas articulações que eu falei, também devem ter atenção para o diagnóstico de artrite reumatoide. Mas pode confundir, às vezes, com artrose, né, da mão. Como que você diferencia essa Perfeito. dor da artrose? É o principal diagnóstico diferencial, a artrite reumatoide e a artrose. Às vezes o paciente meio que confunde, né? Não sei se você já teve a oportunidade, mas às vezes o paciente chega falando pra gente que tem artrite, artrose, aí já coloca uma osteoporose junto também, Sim. ele já coloca vários diagnósticos. E a artrose, que a gente chama, o termo científico mais correto seria osteoartrite, mas popularmente é chamada de artrose, ela também é uma doença que tem um potencial de afetar a qualidade de vida do paciente, mas ela seria um tanto quanto menos inflamatória do que a artrite reumatoide. E teria também alguns dados relevantes para a gente pescar esses dados durante a consulta com o paciente, ou até mesmo o paciente entender qual é o seu diagnóstico. Geralmente a artrose ela acontece numa faixa etária um pouco mais adiante, né? Então, geralmente são também a maioria das artroses acontece também no sexo feminino, geralmente pós 50, pós 60 anos. Geralmente a artrose ela não tem esses sinais que eu falei anteriormente, ou seja, não tem um inchaço muito exuberante, pode ter um pouco, principalmente no joelho, mas ela acaba não inchando tanto quanto a artrite reumatoide. A rigidez matinal
muitas vezes não está presente, que é aquela sensação de junta travada, com dificuldade de mobilização. Hum. Quando ela está presente, geralmente ela é muito curta, 10, 15 minutinhos, né? Então, a falta do edema, a falta do inchaço, a falta dessa rigidez, que é essa mão travada, essa mão rígida. A dor da artrose, geralmente, ela piora quando o paciente faz algum esforço de repetição e melhora com repouso, que seria o inverso da artrite reumatoide. E a localização, né? A artrose é muito mais comum na coluna, onde a artrite reumatoide também não é um local muito típico. E dentro da mão, a artrose ela costuma acometer a parte mais final, né? Que a gente chama que é a parte das interfalangianas distais. Então, obviamente, requer que um médico avalie para Uhum. chegar a essa conclusão, mas essas seriam as principais formas de diferenciar. Existem também alguns exames complementares, que acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, É, que também pode ajudar a discernir, a tirar essa dúvida entre artrose e artrite reumatoide. acho que para fechar a parte da artrite, artrose, você comentou da artrose na coluna, né? Que a gente escuta falar, osteófitos, bico de papagaio, bico de não sei o que que seria isso? O bico de papagaio, na verdade, é uma consequência da artrose. O bico de papagaio nada mais é que uma pequena calcificação, que principalmente fica na região mais lateral das vértebras da coluna. O bico de papagaio, muita gente acha que ele é a causa da dor, né? É muito comum também que o paciente ache que é o bico de papagaio que está provocando a dor. Muitas vezes não, muitas vezes é só um achado no exame de imagem. Não quer dizer que aquele raio-x ou aquela ressonância que viu o bico de papagaio, que é conhecido por osteófito, né? Seria o termo técnico, não quer dizer que aquilo seja a causa da dor, mas ele é um importante indício de que provavelmente tem uma artrose naquele local onde o paciente tem essa alteração. Que a coluna envelhece bastante, né? Você faz uma ressonância na coluna de uma pessoa de 40 anos, já vai estar Sim. muito zoada, por assim dizer. Quando a gente for falar de exames, a gente vai conversar sobre isso também, né? Hum. Mas lembrar que muitas vezes pessoas que não têm qualquer sintoma pode ter alterações na coluna, pode ter bico de papagaio, pode ter alterações típicas da artrose no joelho também, no quadril e em outros locais. Mas isso não significa que o paciente tem a doença, né? Se o paciente não tem nenhuma sintomatologia, aquilo ali pode ser consequência do envelhecimento natural. Tenho certeza que se fizer você não, porque você é muito novo. Mas se fizer um exame de imagem numa pessoa 40 anos mais, Vai ter. fatalmente, facilmente a gente vai encontrar alguma alteração e, na imensa maioria das vezes, pode não ter nenhum significado. Perfeito. E outro da lista dos principais reumatismos seria o lúpus. E ele é sempre tudo das séries médicas, né? Sempre falar, pode ser lúpus. O que é o tal do lúpus? O lúpus é uma doença muito heterogênea, é uma doença autoimune, que ela tem uma característica de ter uma desregulação do sistema imunológico. E ela é uma doença que tem um potencial de ser muito grave. Ela pode acometer vários órgãos e sistemas. Geralmente, ela acontece na mulher jovem e a gente tem um atraso no diagnóstico. Esse é o grande problema de quase todas as doenças reumatológicas. O lúpus em si, ela acaba sendo muito subdiagnosticado e também quando a gente diagnostica, o paciente acaba já estando com alguma complicação mais grave. Então, o lúpus, essa doença autoimune, e a gente sempre tem que lembrar das principais consequências da doença, né? Geralmente, as principais manifestações, as mais comuns são as de pele, principalmente aquela mancha vermelha Acho, na né? região da bochecha, né? Que é o famoso rash malar, ou o eritema malar, em asa de borboleta, que até ficou o símbolo do lúpus é a borboletinha justamente por causa disso. Geralmente acomete no início da vida adulta da mulher, pós a menarca, né, que é a primeira menstruação. Esses anos aí pós-menarca seria onde a paciente costuma ter o início dos sintomas. Também pode ter dores articulares com aquelas características que a gente falou, com inchaço, com dificuldade de mobilização. Pode ter alteração nos exames de sangue, plaqueta baixa, linfócito baixo, pode ter anemia também. E a complicação mais temida que é a inflamação no rim, que é a conhecida nefrite lúpica. A Selena Gomez já precisou fazer vários transplantes, coitada, né? Exatamente, é a consequência, digamos assim, das mais graves da doença, né, que a gente acaba vendo com uma certa frequência, até 60 a 70% dos pacientes com lúpus têm algum comprometimento no rim, tem algum dano, tem alguma inflamação ali no rim. Felizmente, não é a maioria que vai precisar ir para transplante.
No entanto, é o grande problema, né? Como é uma doença não tão conhecida, apesar de ter uma doença rara, né? No Brasil, estima-se que tem em torno de 300 mil pacientes com lúpus. Geralmente, a mulher é de longe mais acometida, 9 a 10 vezes mais. 90% das mulheres, 90% dos casos do lúpus acontecem em mulheres, só 10% nos homens. Que são mais graves, né? E são mais graves. É É. quando a doença acomete o. E ele é o inverso de outras doenças, né? Quanto mais cedo o lúpus começa, mais grave ele é, né? Então, o lúpus na menina jovem, no menino na faixa pediátrica, que é aquele abaixo de 16 anos, é uma doença ainda mais grave do que ela já é na população adulta, por assim dizer. Mas o grande problema que a gente sempre tem que alertar seria pro problema renal do lúpus. Então, todo paciente que tem lúpus, não sei se alguém que tem lúpus está ouvindo a gente, é um exame, é uma investigação que a gente sempre está fazendo, né? Porque muitas vezes é um quadro que o paciente não está com muitos sintomas, mas a gente tem ferramentas para flagrar esse acometimento mais precoce no rim. E hoje em dia, felizmente, a gente está tendo muito avanço, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do lúpus, felizmente, né? O lúpus foi uma doença que ficou um tempo aí meio à margem, sem tantos tratamentos. É uma doença difícil de diagnosticar, difícil de tratar, a gente reconhece isso. Mas felizmente hoje cada vez mais está saindo estudo, tem vários tratamentos que estão sendo estudados, outros tantos que já foram aprovados. Então, para mim, falar de lúpus é um tema muito importante. Eu desenvolvi minha tese de mestrado e doutorado em lúpus, então é uma Ai, doença que que eu tenho legal. um certo carinho, por assim dizer. E comentando mais, né, pegando um gancho da outra doença, porque às vezes muitas pessoas perguntam: "Ai, mas eu tenho o fator reumatoide, né, que é o exame da artrite positiva, eu tenho FAM positivo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vou no reumato correndo?" E no reumato é de bom tom, né, Sim, mediante esses exames alterados, mas, Pedro, é sempre bom que a gente diga para o paciente não tem essa ideia, né, de que um exame positivo não necessariamente quer dizer doença, né, e assim como um exame negativo não necessariamente quer dizer ausência de doença. Então a gente, quando é paciente, a gente pensa muito assim, né, meu exame veio positivo, tenho doença tal, meu exame veio negativo, não tenho a doença. Mas a gente sabe que os exames têm um limite, né? Eles não vão captar todos os pacientes e nem todos aqueles onde o exame foi positivo ele de fato acertou. De fato, ele confirmou que o paciente tem aquela doença. Então, esses exames que você falou, os dois, tanto o fator reumatoide quanto o FAM, são exames que a gente fala que são muito sensíveis. Ou seja, o que é que a gente quer dizer com isso? São exames que eles alteram muito facilmente. Não necessariamente um exame desse positivo quer dizer que você tem a doença. O mais importante, chega toda semana paciente no consultório, toda semana, isso é. Provavelmente amanhã eu verei casos como esse, eu te aviso se eu ver. Provavelmente vai chegar um paciente, sempre chega, né? Ah, doutor, tenho esse exame de FAM positivo, e agora? Fator reumatoide acontece, mas menos. Mas também chega, doutor, tô com esse exame de fator reumatoide. Então, o importante é entender que nem todo exame alterado quer dizer que tem uma doença autoimune. E o principal, a primeira pergunta que eu faço quando o paciente chega e fala, doutor, vim aqui porque eu tenho um FAM positivo. A primeira pergunta número 1 que eu faço para eles é, tudo bem, mas me conta a tua história. Me conta o que é que você estava sentindo, me conta qual foi o contexto desse exame ter sido solicitado. Na imensa maioria das vezes você vai conseguir detectar aí onde está o problema, né? A gente sempre fala, eu sempre falo para os meus alunos, com certeza você já ouviu essa frase, sim. talvez seja a que eu mais falo em sala de aula. 70% de todos os diagnósticos a gente consegue dar apenas com uma boa anamnese. Então, muitas vezes, a causa desse exame alterado, a gente vai entender baseado na história do paciente. Se você me perguntar o que fazer com esse resultado, né? Talvez tenha alguém com essa dúvida, né? Primeiro, se você for na internet, você vai ver que tem Já muita vai ter a informação resposta. desconexa, né? Eu sempre falo para o paciente que a internet ela tem muita informação boa, claro que tem, mas muitas vezes não é informação, tem muita informação que não é de qualidade, né? Então, se o paciente, aqui vou te dar alguns exemplos que vai ficar mais fácil para ficar clara essa questão. Se o exame foi pedido em um paciente completamente assintomático, ou seja, um paciente Um que não tinha check-up. isso, o paciente foi que não há essa indicação, né? O FAM ele não entra nos exames de check-up, é bom que se diga isso. Se ele foi pedido nesse contexto, doutor, não estava sentindo absolutamente nada e acabei fazendo esse exame de FAM que veio positivo. Esse não tem relevância. O exame de FAM ele deve ser reservado principalmente para o paciente que tem alguma suspeita de doença autoimune
principalmente o lúpus, que seria onde ele tem uma maior probabilidade de ajudar a gente. Então, se o exame foi pedido nesse contexto, ele estar positivo ou não deveria fazer com que a gente prosseguisse para uma investigação mais invasiva. Basicamente, a gente orientaria o paciente, entenderia se ele tem algum fator de risco, algum histórico familiar, e acompanharia do ponto de vista clínico. É um exame que, nesse contexto, não traria mais informações além disso. E lembrar também, eu sempre falo isso para os pacientes, né? Que o FAM, ele, por ser muito sensível, ele pode estar alterado, tem estudo que fala até 20, até 30%. Então, se eu sair na rua, se a gente sair aqui na rua e entrevistar 100 pessoas completamente saudáveis e fizer esse exame, o FAM, dessas 100, 20 a 30 vão ter o exame positivo, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, o primeiro passo é analisar o contexto, entender que a população saudável pode ter esse exame de FAM positivo e que outras doenças também podem dar o exame de FAM positivo, né? Exemplo, distúrbios da tireoide, né? Doenças autoimunes da tireoide, hepatite autoimune, algumas infecções crônicas também podem dar o exame de FAM positivo. Então, como eu te falei anteriormente, o passo 1 é a história clínica. Então, dentro da história, provavelmente você vai entender se esse exame tem uma relevância para o paciente ou não. Perfeito, perfeito. É que são doenças que a gente dificilmente, não é uma coisa corriqueira Sim. no cotidiano e às vezes acaba por gerar dúvidas e preocupações, né? Sim. E eu acho que o fator reumatoide, você falou também, né? Que É. também é um exame que ele tem algumas semelhanças com o exame anterior que a gente falou. Também é um exame sensível. E ele geralmente, para ele vale a mesma informação, né? Entender qual foi o contexto do paciente. Se é um paciente que tinha dor nas mãos, que tem inchaço, com aquela rigidez, dificuldade de movimentação da mão, esse é um exame que eu vou olhar de outra forma, né? Então, o fator reumatoide, ele também pode estar alterado em outras doenças, infecções crônicas, hepatite C, pode alterar o fator reumatoide, tuberculose, hanseníase, então, várias doenças que mexem com o sistema imunológico, neoplasias. A própria faixa etária, existe casos de pacientes idosos que têm fator reumatoide positivo, então a história vai ser o essencial para eu valorizar ou não. Mas se ele, por exemplo, ele tem esse inchaço nas mãos, essa paciente, mas ela faz o exame de fator reumatoide, veio negativo. Quer dizer que ela tá salva da artrite? Excelente pergunta. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta também, Pedro. A reumato, ela é um tanto quanto diferente de outras doenças, né? De outras especialidades, perdão. Tem especialidade que um exame positivo, você não discute com ele. O exame deu positivo é igual a doença, né? Exemplo, se o paciente tem uma glicemia de jejum acima de determinado valor, se for repetido e confirmado, ele tem diabetes, acabou. Você não necessitaria de outras características para defini-lo como tal. Na reumato é diferente. Eu sempre falo também, quando a gente está dando aula de reumato, sempre falo para os pacientes. Na reumato não existe exame sem um quadro clínico junto, né? Então, o quadro clínico é o que vai ser o mais importante para a gente definir com qualquer doença. Isso para a medicina como um todo, né? Mas para reumato isso é muito, muito verdadeiro. Então, se o paciente tem essas características, a gente tem ferramentas para dar o diagnóstico, existem critérios que a gente consegue seguir esses critérios para chegar ao diagnóstico de artrite reumatoide. Mas até 20% dos pacientes com artrite reumatoide não tem nem o fator reumatoide, nem o outro anticorpo, que é o anti-CCP positivo. Então, na imensa maioria das vezes, ele vai ter ou um ou outro dos autoanticorpos, mas se ele tem negativo, ainda assim ele pode ter a doença. Assim como o inverso, ele tem positivo, ele pode não ter a doença, né? Não sei É se eu um, confundi mais o pessoal do que ajudei. é, mas é que é uma coisa confusa, realmente. Tem que ter toda uma orientação médica, Sim, ir com um especialista. perfeito, perfeito. Mas aproveitando que a gente estava falando de exames e a ressonância, todo mundo teria que fazer a ressonância? Boa pergunta, Pedro. O exame de imagem, ele tem o potencial de ajudar a gente, né, para várias e várias e várias doenças na reumatologia. Mas o que a gente tem visto é que está acontecendo muito, de ter muito pedido de exames mais robustos, né, exames mais caros, por assim dizer, né. A ressonância não seria obrigatória para todos os pacientes, vai depender muito de qual sintoma, qual articulação está acometida, do tempo de evolução daquele sintoma. Então, muitas vezes, a depender da doença, exemplo, uma artrose, que o paciente já tem sintoma, na imensa maioria das vezes, de longo prazo,
A gente pode simplesmente lançar mão de exames mais simples, como a boa e velha radiografia simples. Fornece muitas informações, exame barato, é pouco, não tem grande radiação, não vai ter grande impacto para o paciente. E a gente consegue ter informações extremamente relevantes para o diagnóstico e para o prognóstico do paciente. Seria para ver se excluir outras causas, né, alguma coisa, pô, ele não tá melhorando, vamos ver se tem alguma coisa comprimindo, um tumor, né. Existem várias modalidades de imagem, né, para a gente avaliar articulação, tendão, músculo. Então, raio-x vai ver principalmente o osso e o espaço da articulação, né. Então, para artrose, para artrite reumatoide, é um exame que de fato pode nos ajudar. Existe também o ultrassom, que é muito útil e muito bom também, principalmente para ver tendão, lesão de ombro, a gente costuma pedir muito ultrassom para ver síndrome do túnel do carpo, a gente acaba pedindo também ultrassom, até mesmo para ver articulação, a gente consegue com ultrassom ver se aquela articulação está inchada ou não. Uhum. A ressonância, geralmente a gente reserva para casos de dúvida diagnóstica ou a depender do local onde a gente está suspeitando que tem alguma lesão. Exemplo, um paciente que tem dor nas costas, o famoso ciático, né? Dor do nervo ciático, que é muito comum. Pode ser uma hérnia de disco, principalmente se o paciente tem algum outro fator que a gente chama de risco para alguma outra doença secundária. Sempre, o paciente tem dor na coluna, tem febre, tem dor na coluna, perda de peso, ou tem a dor na coluna que não está melhorando, aí a ressonância vai ver com mais detalhes se tem alguma compressão, se tem alguma outra lesão secundária, algum tumor. Então, na minha prática, eu deixo a ressonância ali meio que para segundo, ou para esses casos que eu não consegui dar o diagnóstico com outros métodos mais simples, ou para alguma doença que a ressonância seja a ferramenta mais indicada. É porque acaba indo na questão de tudo ficar em questão de exame. Às vezes o paciente fica bravo: "Ah, eu fui no médico, ele fez um monte de perguntas, mas pediu um exame, não pediu um raio-x", É, mas é que tem que entender que o papel do médico é de um investigador, sim, né. Você tem essas ferramentas que são para te auxiliar, mas não são para sim. Para substituir, né? isso, É muito exatamente. comum também o paciente, ele muitas vezes acha que o exame complementar é que vai dar o diagnóstico final, né? Quando muitas vezes não, o diagnóstico é feito com a união de sinais, sintomas. O diagnóstico eu sempre falo que é uma constelação, né? A gente vai ter que unir sinais, sintomas, algumas vezes exames complementares, e aí dentro dos exames podem ser vários. E existem algumas doenças que simplesmente o exame perde muito valor, né? O exame não agregaria tanto ao diagnóstico e até mesmo poderia meio que confundir o paciente, né? Como a gente falou no começo, a ressonância é um exame muito sensível, ele detecta muitas alterações. E se você não faz uma boa anamnese, uma boa entrevista, se você não conversa bem com o paciente, você meio que vai perder a oportunidade de dar um diagnóstico. Quantas vezes a gente não já viu o paciente com dor na coluna e a ressonância tem lá uma pequeníssima protusão, pequena hérnia de disco, por assim dizer, e o paciente acha que o problema está ali, né? Que a dor dele deve ser aquela alteração no achado. E aí a gente trata aquele achado, o paciente não melhora e gera uma frustração, o paciente acabou tendo que lançar mão de um exame que, quer queira ou quer não, tem os seus riscos, né? Então é um exame que é demorado, um exame que tem pessoas que têm claustrofobia, que não conseguem realizar o exame, Faz barulho. faz muito barulho, né? Então é um exame que pode ter seus inconvenientes e pode não responder a pergunta que a gente tinha, né? Então, não que em alguns momentos ela não deva ser utilizada. Com certeza existem momentos que ela precisa ser pedida, né? Sim, sim, tem todas as indicações, mas não é uma coisa que: "Ah, quero fazer pra mim, quero uma ressonância de De corpo corpo inteiro. inteiro". Nossa, essa é muito comum, viu? Essa é muito comum. Muito comum, ressonância de corpo inteiro para quem tem dores. Não sei se você vai chegar nesse tema, né, da fibromialgia, que também Uhum. é uma doença Ah, a gente pode comentar na sequência. muito comum na nossa prática e que o exame meio que não ajuda tanto, né? Então, essa dor ser igual a uma ressonância, que é um exame mais invasivo, né? Um exame mais Pouco disponível demorado, também. né? Que não é tão disponível, é caro, não é todo lugar que o paciente vai ter acesso, eu acho que pode não trazer as informações que a gente busca. E comentando da fibromialgia, o que que é a fibromialgia? O que que é uma do Fibromialgia é uma condição muito comum, muito frequente, acho que no consultório talvez seja o que a gente obrigado. mais trata na prática diária. Fibromialgia, por definição, é uma síndrome dolorosa crônica, mais de 3 meses, que acomete
vários segmentos do corpo, membro superior, membro inferior. Ela tem uma relevância epidemiológica muito importante, né? Estima-se que até 3% da população tenha, então é uma frequência muito alta da fibromialgia e vem aumentando muito com o decorrer do tempo. A gente tem visto isso muito no consultório. A gente não tem uma clara explicação por que surge a fibromialgia, mas na imensa maioria das vezes acontece em mulheres também, como quase tudo na reumato. Quando entra um homem no consultório, a gente fica até preocupado. Fica com medo. Fica com medo de ser coisa mais grave. Geralmente 8, 9 vezes mais comum no sexo feminino. E ela se manifesta com esses sintomas que eu falei. Geralmente é um paciente que tem dores difusas pelo corpo, que não tem uma localização específica, não é primariamente numa articulação, num tendão, é uma dor mais geral. Geralmente eles falam que é no músculo. E muitos deles têm uma sensibilidade muito grande a essa dor. Ou seja, um simples toque. Tem paciente que fala que até quando coloca a roupa ao tocar, quando a roupa toca Nossa. no corpo, eles acabam tendo dor também. Um abraço, um aperto de mão acaba gerando dor nesses pacientes. E também é uma condição que acaba demorando para dar o diagnóstico. Felizmente, hoje em dia está cada vez mais tendo conhecimento, né, divulgação sobre a doença. Mas ela acaba que o paciente tem uma via crucis aí. Vai em vários especialistas, né, não sabe muito bem qual é o especialista que trata, acaba tendo outros diagnósticos, não sabe muito bem o que é que o reumato faz, agora vai saber. Eu sabia? Não sabe qual especialista que deve tratar, então é a história clássica da fibromialgia, né? Doutor, tenho dores gerais, já fui em diversos especialistas, tomo remédio para dor, a dor não melhora, e é uma condição que causa muito sofrimento para o paciente. E se for tratada adequadamente, a gente tem várias medidas para isso, o paciente consegue ter uma qualidade de vida novamente. E tem muita relação com mulheres mais velhas, né? E com depressão, né? Depressão, distúrbios do sono, né? Para quem está assistindo, é sempre importante comentar que a fibromialgia, ela dificilmente vai vir só com dor. Dificilmente. Geralmente ela vem com outros sintomas-chave que a gente fala, né? Geralmente esses pacientes têm muito transtorno de humor, e aí pode ser depressão, ansiedade ou os dois. Geralmente são pacientes também que têm muita alteração no sono. É muito comum essa dupla, né? Alteração do sono, alteração do humor, junto da fibromialgia. Então, alteração dos sonos das mais variadas, né? Às vezes o paciente fala que tem dificuldade para pegar no sono, que tem dificuldade, que desperta muito durante a noite, acorda muitas vezes à noite, não necessariamente por causa de dor. E outro sintoma que a gente fala é o sono não reparador. O que seria o sono não reparador? Seria o sono que o paciente não descansou o suficiente. Às vezes tem paciente que fala, doutor, eu dormi 10 horas, só que eu acordei completamente cansado e fadigado. Fadiga também é um sintoma muito comum no paciente com fibromialgia. Então, o que deve alertar a gente, né? Dores pelo corpo sem uma causa específica, sem um trauma, sem uma pancada. Dor que é geral, não é em um local específico, principalmente se vem junto de um transtorno de humor, transtorno de sono, fadiga crônica, cefaleia eles têm muito também, intestino irritável, alterações intestinais, enxaqueca também eles têm muito. Então, e é um exemplo de uma doença que o diagnóstico está ali no quadro clínico, né? Uhum. Muitas vezes não, o exame em si Você não só vai ajudar, descarta né? outras causas, né? Você até, hoje em dia a fibromialgia a gente entende que não é mais um diagnóstico de exclusão, mas é de bom tom que a gente veja o paciente como um todo, né? Principalmente distúrbio de tireoide, pode confundir, deficiência de vitamina B12. Então, é importante que a gente veja o paciente como um todo, mas os exames em si, e muitas vezes é uma frustração do paciente. Antes dele chegar em consulta, ele fala, poxa, doutor, já fiz todo o exame que o senhor imaginar, já fiz ressonância de tudo que era, já fiz ressonância do corpo inteiro, já atendi paciente com 25 ressonâncias. Nossa. A gente. E não acha uma causa, né? E aí a gente tem que explicar que já fiz o FAN, já fiz o fator reumatóide. Então a gente tem que explicar, né, que nesses casos de fibromialgia, não é o exame complementar, ele na imensa maioria das vezes não ajuda, né? Você pode até achar outra condição que ele tem junto, né? Então quem tem fibromialgia não está imune a ter uma dor na coluna, ou ter uma tendinite, ou ter qualquer outra doença junto. Mas o diagnóstico da fibromialgia em si, a gente vai pescar, vai captar ali na história do paciente. Perfeito, perfeito. E, e também pegando agora para uma doença dos homens, da reumata, a gota. O que que é a gota? Essa também é. Aí é um caso quando o homem entra no consultório, a gente já olha pro pé para ver se ele tá mancando, né? Porque essa sim é comum,
mais no sexo masculino, né? Principalmente. Hoje em dia a gente é uma coisa que é até interessante. Até já dei uma outra entrevista que foi sobre gota. Que antigamente a gente tinha ideia que a gota era uma doença do cara bem mais velho, né? 60, 50. E a gente está vendo, principalmente mediante a alteração de estilo de vida, que isso está acontecendo cada vez mais cedo. Então já vi paciente com 20 e poucos anos com Nossa. gota, que não era o comum, né? A gota é uma doença muito antiga. Acho que talvez dos primeiras doenças reumáticas, na época nem se chamava assim, foi a gota. E era uma doença que ela cometia principalmente os reis. Era conhecida como doença dos reis. Não sei se você sabia Você tinha dessa. Acho que eu comentado. comentei na É, aula, né? Eu tinha gosto muito de comentado. história, então essa é o ponto que eu captei. Porque os mais ricos é que tinham acesso, né, à Caramba. alimentação com proteína, com alimentação mais com sódio, que pode também aumentar o risco. Então era uma doença que era restrita a essa população. Hoje em dia, com a mudança, principalmente no estilo de vida, a gente está comendo muito mais fast food, a gente está refrigerante, ingestão alcoólica, então a gente está vendo isso muito mais precoce, né? A gota, ela acontece por um aumento do ácido úrico, que ele vem do metabolismo das proteínas. Então, quando o ácido úrico está muito alto no sangue, ele acaba formando cristais. E esses cristais de ácido úrico pode depositar lá nas articulações, sendo que a principal, disparadamente, é a articulação do dedão do pé, que é a famosa crise de gota, né? Então, ela pode ser em outras articulações, pode, mas geralmente ela é no membro inferior, principalmente no dedão. E é importante investigar também os rins, né, desse paciente. Perfeito. A gente Né? sabe que esse é um paciente que pode ter também o depósito de ácido úrico, o aumento do ácido úrico no sangue também pode levar a um aumento de filtração e aumentar esse conteúdo de ácido úrico no espaço urinário e provocar cálculo renal, né? E também, em casos mais avançados, pode também provocar problemas renais crônicos, né? O paciente pode evoluir com perda de função renal, como a gente fala. É, e o tratamento também, né, que vai meses de anti-inflamatório, né, também sempre tomar cuidado, não Boa. usar o remédio sem se consultar com o médico. É sempre interessante esses casos de gota, porque o quadro é bem típico, né? Dificilmente você erra o diagnóstico de gota. Geralmente é um homem, ali, meia idade, né? Hoje, como eu falei, cada vez mais precoce. Geralmente é um paciente que tem síndrome metabólica, né? Geralmente é um paciente que, além da gota, ele tem diabetes, hipertensão, sobrepeso, obesidade. Geralmente essa é a população onde é mais frequente a gota. E é muito característico. O paciente fala que, de forma abrupta, de repente ele passa a ter uma dor intensa, especialmente, né, no dedão, fica vermelho, fica quente, fica inchado, e é uma dor terrível. Ele não aguenta, ele vai no pronto-socorro, ele vai tomar um anti-inflamatório, e esse talvez seja o grande problema, porque a crise, a gota, ela vem em crises. Ela não é que como a artrite reumatoide, que ela vem ao longo do tempo, né? Então ela vem, o paciente toma anti-inflamatório, vai no pronto-socorro, a crise vai embora. E aí, quando ele está fora da crise, ele acha que está bem. Uhum. Só que não, a gente sabe que o ácido úrico vai continuar alto se ele não fizer um tratamento. E aí, daqui a um tempo, principalmente se ele ingerir muita proteína, ingestão de álcool, não fizer atividade física, esses outros fatores, algumas medicações também podem aumentar o risco de aumento de ácido úrico e gota, ele volta a ter crise. Aí o que é que ele faz de novo? Toma anti-inflamatório de novo. Então, como você falou, né? O anti-inflamatório ele tá aí, o corticoide também tá prescrito, a pessoa Vai consegue na comprar sem farmácia. receita e ele já vi paciente que foi para diálise porque tomava anti-inflamatório contínuo, tinha muitas crises de gota, nunca fez um diagnóstico, nunca passou no reumatologista e tomava anti-inflamatório continuamente, né? Quando foi ver alteração no rim, possibilidade de sangramento gástrico, né? O anti-inflamatório ele acaba irritando muito a mucosa do estômago. Então, é o problema de todo mundo que se automedica sem ter um especialista, né? Mas a gota ela tem essa característica, ela vem em crise e o paciente quando está fora dessa crise acha que está Tá bem. perfeitamente bem e ele volta aos fatores de risco. É que ele, às vezes ele sempre um churrasco, teve um churrasco no final de semana, bebeu, e aí Essa na história é clássica, segunda-feira, né? O próprio paciente é curioso, né? Quando ele tem o diagnóstico, quando ele mesmo já chega na consulta e já fala. Ah, doutor, eu sei o que foi que aconteceu. Teve o futebol, fui pro churrasco, exagerei, parei o remédio, e aí é o combo, né? É a bomba. Parou o remédio, foi pro churrasco, exagerou na dieta.
exagerou no álcool, coisa que a gente não fala tanto, né? Mas bebida com muito açúcar também, frutos do mar. Então, a gente lembra muito da carne, da proteína e do álcool, né? Da cerveja. Mas existem várias outras condições que podem aumentar o ácido úrico também. Então, geralmente a história é essa. O paciente foi pro churrasco, não tomou o remédio e bebeu muito. Os outros geralmente vai ter crise logo depois esse comportamento aí, que é muito comum, né? Ficar com dor no dedão. E mudando da classe dos reumatismos, e a osteoporose? O que que é a osteoporose? Tem tratamento? Tem cura? Boa pergunta. E também é um tema muito comum, né? E acontece com muita frequência a osteoporose. E também é uma confusão que o paciente faz, né? Ele acha que as dores dele têm relação com a osteoporose. Isso é muito frequente, né, na prática. A gente fala, eu tô com muita dor na coluna porque eu tenho osteoporose na coluna. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar para o paciente também, né? A osteoporose por si só, ela não provoca dor. Às vezes, quando o paciente tem a fratura, aí sim, né? Então, a osteoporose nada mais é do que uma alteração na arquitetura e na qualidade do osso. Então, é um osso que ele se torna mais frágil, ele se torna mais predisposto a ter fraturas. Então, aquele paciente, acontece principalmente na mulher também, mais faixa etária pós-menopausa também, que é onde mais acontece. E o paciente pode ter fraturas, pode quebrar o osso com traumas mínimos, uma queda da própria altura. O idoso tem muito o fato de escorregar no banheiro, e aí pode fazer uma fratura que pode ter um impacto imenso na vida, né? Uma Grande. fratura de quadril, tem estudo que fala que até 30% desses pacientes morrem em um ano, por causa da fratura de quadril, né? E metade eles não volta ao normal, né? E eles, Perde funcionalidade. muitas vezes precisa fazer alguma intervenção cirúrgica, colocar prótese, então uma fratura que ela impacta muito na vida do paciente. O paciente fica acamado, aumenta o risco de fazer aquelas feridas, né, aquelas escaras, pode aumentar o risco de infecção também, risco de trombose por estar acamado, por ter vindo de uma cirurgia. Então, prevenir, acho que a osteoporose, a grande importância é a gente prevenir. Antes do paciente ter a fratura, que a gente quer isso, né? A gente quer dar o diagnóstico antes dele ter a fratura para prevenir a fratura. Tratamentos, felizmente, temos também. Felizmente, também avançamos muito nos últimos anos. Eu sempre falo que o tratamento de tudo começa com a parte não medicamentosa, né? A gente sempre quer começar com remédio, mas a gente esquece das orientações gerais. Então, o paciente com osteoporose, é claro que a gente tem que passar até 20 a 30%, a gente consegue reduzir o risco de fratura só com medidas outras, além do remédio. Quais seriam as outras medidas? Uma dieta com ingestão de cálcio adequada, né? Os principais alimentos, leites, derivados, disparadão, que mais vai ter essa quantidade de cálcio. Fazer atividade física, olha, atividade física de novo, né? Atividade física diminui risco de fratura, atividade física fortalece a musculatura, atividade física deixa o paciente com menor chance de cair, né? O paciente que tem a musculatura fortalecida cai menos, né? Tem menos sarcopenia. E o idoso sempre pergunta, né? Principalmente com osteoporose: ah, doutor, posso fazer atividade física? Mesmo com osteoporose, não vai ter o risco de quebrar ainda mais. Tanto pode quanto deve, né? Principalmente a musculação, que é onde foi visto que tem um maior potencial de reduzir essa incidência de fratura e de queda no paciente idoso. Vitamina D, nos casos onde precisa suplementar também. E tratamento medicamentoso, que aí acho que tem que ter o profissional junto para Sim, é. orientar qual a melhor opção para aquele paciente. Mas a prevenção, principalmente na mulher na pós-menopausa, paciente que fuma tem muito mais osteoporose, diabetes, etilismo crônico, uso crônico de corticoide de novo, né? Então, combater os fatores de risco e as medidas não farmacológicas é o passo um para o paciente. E aquela história do, ai, uma senhora idosa, senhor idoso, quebrou o quadril. Ele cai e quebra ou quebra e cai? Essa ovo ou a Famoso, galinha? né? É famoso também essa história. Na imensa maioria das vezes, é a queda que provoca a fratura, né? Na imensa maioria das vezes, como a gente falou, né? O osso o paciente com osteoporose tem uma arquitetura óssea, tem uma densidade óssea, né? Muito menor em relação ao paciente jovem. Então, e essa menor
densidade mineral óssea associada a uma arquitetura alterada do osso, ele aumenta muito o risco, né? Então não é comum que uma pessoa jovem caia e quebre o fêmur. Geralmente fraturas de fêmur no paciente jovem são em traumas de alto impacto, acidente automobilístico, por exemplo. Já no idoso, não. Então, na imensa maioria das vezes, a fratura, principalmente a de quadril e a fratura do punho, né, que é uma fratura comum também no idoso com osteoporose, ele tem o trauma, né? Não é o contrário. O paciente está aqui bem, quebrou o osso e caiu. Geralmente, o paciente cai e, por isso, acaba fraturando. E o quadril é um local onde seria a fratura onde teria um maior impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Outra coisa que eu não falei antes, mas também é de suma importância, é prevenir quedas, né? Então, o idoso cai muito, principalmente dentro de casa, muito tapete, no banheiro eles caem muito Os também. remédios, né? Muita polifarmácia. Muitas vezes o paciente está tomando muito remédio, tem remédio que aumenta a tontura, às vezes o paciente tem distúrbio de visão. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Senão a gente dá o tratamento, mas o paciente continua caindo. Então, diminui a eficácia do tratamento. Perfeito. E uma pergunta: você acha que o problema da medicina é a falta das pessoas pensarem nesses diagnósticos da reumato? Ou do cara pensar e pensar, não, eu vou sentar e conversar com esse paciente, ser empático, ouvir e entender os problemas dessas doenças mais comuns? Eu sei porque você fez essa pergunta, mas foi muito boa, né? Eu costumo dizer que eu acho, na verdade, não é só achismo, né? Existem estudos que já devo ter mostrado para você esse tipo de estudo, que viu que na imensa maioria das vezes a gente erra ou a gente deixa passar um diagnóstico que não necessariamente é um diagnóstico difícil, porque a gente não fez o arroz com feijão, né? A gente não parou e conversou em detalhes com o paciente, né? Então, eu acredito pessoalmente que quanto mais tempo a gente passar ouvindo o paciente, fazendo tirando uma boa história dele, né? A famosa anamnese para o paciente, a entrevista, né? Quanto mais tempo a gente conversar, ouvir, entender quem é o paciente, examinar com detalhes, a gente aumenta muito a chance da gente dar um diagnóstico adequado, selecionar os melhores exames, né? A gente, quanto mais a gente conversa com o paciente, a gente reduz um pouco aquela lista imensa de exames, né? E a gente acaba sendo mais assertivo, mais objetivo no diagnóstico dele. Então, na minha humilde opinião, eu acho que se a gente passar mais tempo conversando com o paciente, quanto mais tempo a gente ouvi-lo, em detalhes quanto à sua história, muito provavelmente a gente vai estar acertando no diagnóstico dele e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida do nosso paciente. E comentando um pouco disso, a gente estava comentando na aula até da questão de que querem reduzir muito o tempo das consultas por aí. O que que você acha de implicações disso? Perfeito. Aquele estudo do norte-americano, né? É. Que há um tempo atrás, na década de 50, 60, o tempo de consulta acho que era quase 1 hora. E agora eles baixaram para 12 minutos. E foi visto que isso aumentou demais os gastos em saúde, né? E a gente viu que isso provavelmente aconteceu porque quanto menos tempo de consulta, mais inseguro, mais incerto você fica. E aí Mais você acaba exames. pedindo mais exames. Principalmente exames como ressonância, tomografias, que são exames que encarecem muito o sistema de saúde. Então, até falando para os seus colegas, para os pessoal, os futuros médicos e médicos que possam estar nos ouvindo, a minha opinião, de novo, eu acho que quanto mais tempo ouvir o paciente, mais assertivo a gente vai ser. Então, infelizmente, é algo que acontece muito, que vem acontecendo muito, né? Há uma necessidade de sermos mais rápidos, né? Termos mais pacientes por hora, mais consulta. Mas eu acho que ao fazer isso, a gente pode acabar perdendo chance de dar alguns diagnósticos, deixar algumas coisas importantes passar na história do paciente. De novo, a frase que o Pedro mais ouve eu falar, 70% de todos os diagnósticos estão ali, na anamnese. Então, se você simplesmente pula essa parte, né, pra gente, tenho dor, e você não De pirona em casa. avalia essa dor em mais detalhes, certamente você não vai chegar no melhor diagnóstico. Por mais que você tenha exame complementar, por mais que você tenha ressonância, exames de sangue, se você não escutar bem o paciente, esse diagnóstico provavelmente não vai estar certo. Sim, exatamente. É... E tem mais algumas outras doenças que cuida o reumatologista? Bom, a gente acaba tendo interface com várias disciplinas, né? Acho que a que a gente mais tem interface é com ortopedia. Então, além dessas que a gente falou, além da artrite reumatoide, da artrose, da gota, do lúpus, da fibromialgia, a gente acaba tratando também muitas
tendinites, tendinopatias em geral, né? Aquele paciente que tem tendinite no ombro, tendinite no cotovelo, que são muito comuns, no quadril. Outras doenças que a gente tem interface com a neuro, síndrome do túnel do carpo também, algumas síndromes dolorosas, como a lombociatalgia, que tem uma interface também com o pessoal da neurocirurgia e da ortopedia. Espondiloartrites, né, a famosa espondilite anquilosante, que também é uma doença que a gente já comentou, né, uma doença que tem um atraso diagnóstico, né, e que pode também ter consequências muito, muito graves para o paciente. Então, existe uma gama de doenças que a gente acaba atuando. Outras doenças autoimunes mais raras, né, como a esclerodermia, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, são outras doenças que as vasculites, mas são todas doenças um tanto quanto mais raras mesmo. Perfeito. E acho que a gente comentou um pouco mais cedo, mas o que seria a diferença do ortopedista e do reumatologista? A gente Para ficar acaba mais também é claro. uma outra pergunta, né? A gente tem essa troca muito, muito boa com o pessoal da ortopedia, né? A gente tem essa interface muito importante, né? Então, existem algumas condições que ambos acabam tratando, né? Geralmente, a parte traumática fica mais para o ortopedista, né? Então, paciente que por algum motivo lesou um tendão ou estava jogando bola e rompeu um ligamento, essas são condições típicas para o ortopedista. A gente, Mais como reumato, cirúrgico, né? então, essa parte que mais envolve trauma ou que necessita de uma cirurgia no sistema osteomúsculo-esquelético e articular, geralmente a gente reserva para o ortopedista, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essa interface, né? Às vezes o paciente já tem uma artrose mais grave, está tendo muita limitação, a gente já fez o tratamento medicamentoso, não medicamentoso, e ele vai precisar de uma prótese, por exemplo, a gente encaminha para o colega encaminha outros tipos de pacientes, então tem essa interface. Se for a parte mais traumática, aí fica fácil, né? Trauma, impacto, pancada, aí seria mais do ortopedista. As tendinites, em geral, a gente, às vezes, o ortopedista trata também, né? Mas quando tem uma indicação cirúrgica, né? A gente rompeu completamente os tendões do ombro, por exemplo, a gente também encaminha para o ortopedista. Mas existem algumas condições que tem essa interface. Algumas tendinites, em geral, os dois acabam tratando. Quadro de artrose, acaba que os dois acabam tratando. Essas doenças mais que tem um fundo imunológico, aí seria interessante ir para o reumato mesmo, né? Artrite reumatoide, as espondilites, o lúpus, a fibromialgia, essas deveriam ir pro reumato mesmo. E comentou um pouco da parte do terapia imunológica. O que seria terapia imunológica? Onde que a gente poderia usar? Algumas doenças autoimunes, a vedete maior é a artrite reumatoide, né? Onde a que mais foi estudada. E como ela tem essa desregulação imunológica, alguns elementos do sistema imunológico estão mais aumentados, né? Algumas moléculas estão elevadas. E o tratamento com imunobiológico pode ser necessário em algum momento da doença, né? Nem todos. Alguns a gente vai conseguir tratar com outro tipo de medicamento. Mas existe uma parcela importante que a gente vai precisar usar esses medicamentos imunobiológicos. Que eles, de novo, né, tem que ter um diagnóstico bem feito, tem que ser bem avaliado o paciente, porque são drogas, são medicações que vão atuar no sistema imunológico. Elas podem diminuir a eficácia do sistema imunológico, tá? O paciente pode ter risco de infecção. Então, antes da gente começar um tratamento, que hoje em dia temos drogas muito seguras, a gente tem que ter um cuidado, né? Um escrutínio na hora de avaliar esse paciente como um todo. Mas, hoje em dia, temos muitas opções que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Sim, aí tira a dependência do corticoide, que tem um monte de efeitos colaterais, né? Perfeito, perfeito. Eu sempre falo, né? O corticóide é bom até os 20 do primeiro tempo, né? Depois disso, ele tem que ser substituído. Sim, Porque não que ele não funcione, o paciente sempre fala isso, ah, doutor. E o problema da prescrição da automedicação, né? O paciente muitas vezes fala, tô com uma dor, e aí vou lá, tomo a prednisona, melhoro. E aí já vi paciente tomando prednisona 3, 6 meses, um ano. Até mais que isso a gente vê, né? E isso a gente sabe que é muito, muito prejudicial para a qualidade de vida do paciente. Então, todas as outras drogas que a gente usa para artrite reumatoide, para o lúpus, para as espondiloartrites, a gente tem um objetivo que é minimizar e zerar o glicocorticoide. Alguns pacientes, às vezes, precisam estar tomando uma dose mínima, mas o ideal é que a gente consiga reduzir e, idealmente, zerar esse uso prolongado do glicocorticoide. perfeito, perfeito. E o que que você mais gosta da Reumato? Você me pegou.
Tem várias. Na verdade, eu gosto muito da reumatologia. Acho que o que me levou para a disciplina foi isso que a gente falou, né? A gente tem uma interface com quase todo mundo, né? Então a gente trata várias doenças, várias doenças que vão desde a parte autoimune até a parte de dor crônica. Então, a gente tem essa ampla gama de possibilidades. Mas, se eu tivesse que escolher uma, a doença que eu mais estudei ao longo desses meus anos na reumatologia foi o lúpus. Desenvolvi meu mestrado, meu doutorado. Como eu gosto muito de clínica médica, o lúpus meio que Sim. traz tudo isso, Porque um né? monte de coisa, né? O Traz pulmonar. rim, traz pulmão, coração. Então é uma doença que eu tenho gosto muito de estudar e pesquisar, né? Pesquisar o lúpus para mim é muito gratificante, né? Porque a gente vê que a gente consegue mudar a vida do paciente, né? O paciente que tem um diagnóstico precoce consegue evitar muitas complicações. Perfeito. E chegando agora à última pergunta, o que que para você seria a rocha da saúde? O pilar da saúde? Eu acredito muito que seja educação e prevenção. Eu acredito muito nisso. Eu, na verdade, acho que a educação é o pilar da sociedade, né? Eu acho que muito dos males da nossa sociedade vem da não educação. Então, uma educação, isso fala educação primária, básica mesmo, né? Vai fazer com que a pessoa mude seus hábitos de vida, vai fazer com que ela tenha mais consciência da própria doença, vai fazer com que ela acesse os profissionais. Então, eu acho que o pilar da sociedade e da saúde seria educação e prevenção. A gente atuar antes. Isso eu não estou falando da reumato, né? Eu estou falando De tudo. de tudo, tudo, né? Da medicina como um todo. Eu acho que educação e prevenção seria o, a base, né? A pedra angular da medicina. Perfeito, perfeito. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar, doutor? Não, Pedro, acho que foi bem elucidativo. A gente conseguiu trazer as principais informações. Espero que o pessoal entenda onde atua o reumatologista, a importância do reumatologista, das principais doenças que o reumatologista atua. E agradecer pela oportunidade. Parabéns aí pelo projeto. Ah, a honra é Estamos à toda disposição. minha de receber um grande médico aqui no programa. E a gente espera vocês no próximo episódio do Rocha da Saúde. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima.